A China é o principal destino das exportações do Brasil, mas o desempenho da maior economia do mundo não apresenta o mesmo vigor de outros anos. Será que isso é relevante? E o momento chinês pode representar um perigo para o desempenho econômico do Brasil? Eu sou Igor Barreto, economista no Itaú BBA, e nesse vídeo eu falo sobre a economia da China e no fim apresento nossas projeções para o país asiático. Então já deixa a sua curtida e não esqueça de seguir o canal do Ion para acompanhar todos os nossos conteúdos. A China é um dos grandes motores da economia mundial e, como citamos anteriormente, o principal destino das exportações do Brasil. Quase 1/3 de tudo que sai daqui vai para o país asiático. No ano passado, petróleo e minério de ferro responderam por 40% das exportações do Brasil à China. Outros 40% vieram da soja. Mas não é só isso. Também tem papel, celulose, proteína animal, todos têm peso relevante no quadro de exportações brasileiras. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, as vendas para a China cresceram quase 10% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O saldo, que é a diferença entre exportações e importações, atingiu quase 9 bilhões de dólares, sendo responsável por cerca de 40% do superávit da balança comercial brasileira nesse período. Ou seja, em um cenário como esse, é normal imaginar que o Brasil sofra as consequências caso a economia da China não tenha o mesmo desempenho dos outros anos. Mas como está a economia chinesa nesse momento? Desde o grande ciclo das commodities, na primeira década desse século, a superpotência asiática tem crescido numa velocidade menor. Mesmo assim, o país se consolidou como a maior economia do planeta nas principais métricas de comparação global, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. Para 2024, o país estabeleceu a meta de crescimento em 5%, assim como ele fez em 2023. O número, no entanto, não parece tão simples de ser alcançado. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento econômico para a China na casa de 4,5% em 2024, que é acima da projeção para a economia global, que está em 3,1%, mas bem abaixo do que o país viu no início do século, quando seguidamente apresentava crescimento na casa de 2 dígitos. Um dos principais motivos para a redução no ritmo de crescimento chinês é a construção civil. O setor já foi responsável por quase 25% do crescimento econômico, mas vem sofrendo uma série de problemas nos últimos meses. Somente nos 2 primeiros meses de 2024, a venda de novas moradias caiu mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A gigante do setor Evergrande foi um dos sintomas do cenário complicado. Após acumular dívidas de mais de 300 bilhões de dólares e 2 anos de negociações, a empresa teve sua falência decretada por não apresentar um plano viável de reestruturação. Apesar de continuar operando, a derrocada da Evergrande é um dos grandes símbolos da crise do setor imobiliário chinês. A situação ainda exige cuidados do governo, que anunciou no ano passado um pacote de 1 trilhão de yuans, mais ou menos 137 bilhões de dólares, de incentivo ao setor para tentar manter o consumo interno aquecido. Por outro lado, a China começa a fazer uma reorientação histórica para uma economia mais apoiada em alta tecnologia e energia limpa, expoentes de um plano de investimento público adicional de quase 140 bilhões de dólares. O governo anunciou recentemente um pacote de medidas para dar aos investidores internacionais condições similares às concedidas às inversões estatais, uma mudança na estratégia histórica de privilegiar empresas estatais depois de registrar, no ano passado, o menor volume anual de investimento estrangeiro direto desde a década de 1990. E quais são as nossas perspectivas? Além do crescimento esperado de 5% do PIB em 2024, foi definida a meta para o déficit fiscal em 3%. O governo também anunciou um pacote de estímulos fiscais direcionados a projetos específicos e liberação de investimentos aos governos locais para projetos de infraestrutura. Aqui no Itaú BBA, nós mantemos a nossa projeção de crescimento de 4,7% do PIB em 2024, diante de todo esse estímulo à política econômica. A eficácia desse suporte, no entanto, ainda não está evidente nos dados econômicos mais recentes. Na nossa visão, o principal risco de baixa para o crescimento do ano é o setor imobiliário. As vendas de imóveis estão bem abaixo da nossa projeção, que já é de uma queda de 7% em 2024, e uma melhora na margem dessas vendas seria um sinal importante para o nosso cenário de atividade em 2024. Esse cenário de crescimento mais fraco da China veio acompanhado de flutuações nos mercados de commodities, à medida que o mercado tentava entender se a demanda chinesa por esses produtos iria esfriar ou não. Os preços de commodities voltaram a subir depois dos anúncios dos estímulos por parte do governo chinês,
mas entendemos que a perspectiva para frente ainda é de preços mais contidos, especialmente no caso do minério de ferro, que, como falamos, é uma pauta importante das nossas exportações. Pensando no Brasil, vale lembrar que, quando a gente fala de commodities, muitas outras variáveis estão em jogo. O petróleo, por exemplo, voltou a subir recentemente, mesmo com todas essas notícias de crescimento menor na China. Um dos motivos que explica isso é o componente geopolítico, ou seja, tensões nos principais produtores, particularmente no Oriente Médio, estão mexendo os ponteiros de preços e acabam compensando essa desaceleração chinesa. Como vimos, tanto o preço do petróleo quanto de minério de ferro são componentes importantes da nossa balança comercial. Um efeito pode compensar o outro e por isso é sempre importante a gente tentar ter uma visão mais compreensiva do cenário como um todo, especialmente quando a gente fala de economia global. Isoladamente, a desaceleração do crescimento chinês pode nos impactar sim, afinal eles são os nossos principais clientes, mas há outros fatores envolvidos. O Brasil, de olho nessa questão da China, vem diversificando seus parceiros comerciais. Só nos últimos meses, por exemplo, fechamos acordos para ampliar as vendas de produtos bovinos, suínos e de aves para países como Egito e Filipinas. Ou seja, assim como no mundo dos investimentos, no mundo do comércio exterior, quanto mais diversificação, melhor. E assim, chegamos ao fim de mais um conteúdo aqui do canal do Ion. Se você gostou, curta esse vídeo e nos siga nas redes sociais para continuar informado sobre tudo o que pode impactar os seus investimentos. Aqui na descrição eu também vou deixar um link para a edição do podcast Itaú Views com o Maurício Junqueira, que é Head da Mesa Internacional de Tesouraria, e da Laura Pita, minha parceira economista da área macro do Itaú BBA, falando sobre uma visita que eles fizeram à China e as perspectivas para a economia do país. Um abraço e até a próxima!